Senhoras psicólogas, psicólogos, sejam bem-vindos, boa noite. O Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul, CRP 14MS, através das suas comissões de avaliação psicológica e psicologia organizacional do trabalho, tem a grata satisfação de receber a todos para o simpósio Avaliação Psicológica no Contexto das Organizações e do Trabalho, e para a confraternização em que celebra os 52 anos de regulamentação da psicologia no Brasil. Para receber a todos, dar boas-vindas, quero convidar para estar aqui à frente a psicóloga Norma Celiane Costa, presidente do CRP 14 de Mato Grosso do Sul. Convido a psicóloga, conselheira, secretária Irma Macari. Convido também o psicólogo, conselheiro Fernando Faleiros de Oliveira. Psicóloga Jaciane Terezinha Vieira. Psicóloga Ceres Maria Mota, conselheira. Psicóloga Mônica Renata Dantas. Psicóloga conselheira Eucleia Azevedo Nogueira. Para dar boas-vindas a todos, psicóloga presidente do CRP, Norma Conselheira Costa. Boa noite, colegas da psicologia. Sejam bem-vindos, bem-vindas neste momento em que faremos uma atividade voltada para a discussão da avaliação psicológica nas organizações e do trabalho. Eu vou pronunciar a exigência da atividade mesmo, requer um pronunciamento que eu gostaria de apontar alguns marcos históricos da nossa profissão, para depois a gente abrir para a atividade central de hoje à noite, voltada para o simpósio já destacado. Bem, gente, boa noite, psicólogas e psicólogos aqui presentes, e em nome de vocês eu quero cumprimentar e parabenizar a todas as psicólogas e psicólogos do Brasil e de Mato Grosso do Sul. Embora fora da data, que é 27 de agosto, eu cumprimento a todos e todas pelo nosso dia, 27 de agosto, Dia do Psicólogo, instituído pela Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962. Quero parabenizar e a comissão organizadora deste evento, na pessoa, pelo esforço deliberado na organização desta atividade. A Comissão de Avaliação Psicológica, na pessoa da Ceres Mota Duarte, e a Comissão de Organizacional e do Trabalho, nas pessoas da Jaciane, que é a sua presidente, a Fernando Faleiros e a Beatriz Xavier, que não pôde estar nesta atividade. Comissão que, inclusive, tem trabalhado na articulação dos profissionais junto ao Conselho Regional de Psicologia, movimentando e promovendo as instituições formadoras e aproximando as instituições formadoras da nossa autarquia, com vistas a uma maior compreensão dos elementos técnicos e éticos do exercício profissional. Parabéns à comissão de POT, carinhosamente chamada de POT de Avaliação Psicológica. É com muita honra que, em nome do 7º plenário do Conselho Regional de Psicologia, 14ª região, eu faço esse breve pronunciamento nesta mesa de abertura do Simpósio de Avaliação Psicológica no Contexto das Organizações e do Trabalho. É preciso falar da preocupação da nossa gestão com várias temáticas elencadas no 7º Congresso Nacional da Psicologia, que é a dimensão mais importante e a instância deliberativa mais importante da psicologia brasileira. Neste congresso, temos algumas temáticas
destacadas como relevantes para o Sistema Conselho de Psicologia. Dentre elas, aquelas que atravessam a formação de psicólogos, face às rápidas modificações no mundo do trabalho e com elas o avanço nos processos de exclusão. Aquelas que pensam nas e sobre as diversas práticas profissionais, das tradicionais às que emergiram nas últimas décadas, demandadas pelas necessidades sociais e, consequentemente, com aquelas demandadas diretamente relacionadas à expansão da psicologia para os mais diversos espaços da presença humana. Reconhecendo a importância do papel político que o exercício da nossa profissão requer e implica, dentre as temáticas destacadas por nossa gestão, acha-se a evidente necessidade de apoiar as entidades profissionais da psicologia com vistas à organização estrutural da psicologia, avançar no diálogo com o sindicato da categoria, associações e outros setores correlatos para estimular a inserção de psicólogos no mundo do trabalho. Em razão de ter sido pensada para a programação do mês do psicólogo e da psicóloga, essa atividade demanda, mesmo que sucintamente, que se faça uma breve trajetória da psicologia brasileira e nela que apontemos alguns marcos na sua história, nos quais possam ser evidenciados alguns avanços, alguns problemas e, certamente, os desafios que teremos pela frente. No Brasil, os movimentos iniciais da psicologia como ciência e profissão se fizeram notados na execução do projeto de modernização do país. Naquele período histórico do Brasil, ele buscava uma ciência que produzisse um novo homem para uma nova sociedade. Em 1962, a psicologia assim foi criada como profissão em nosso país, portanto, nascemos no seio do regime militar da ditadura. E o nascimento neste período da história do Brasil, na história nacional, marcou grandemente as primeiras práticas psicológicas realizadas no Brasil. A clínica, a prática tecnicista e a docência foram os âmbitos preferenciais em tempos de recessão e de restrição da atuação profissional. Apesar das limitadas condições de atuação neste período da história do Brasil, os anos 70, os anos 80, os anos 90 e o início dos anos 2000 seguiram marcados pela incessante busca por novas formas e possibilidades de atuação profissional. Nestas décadas, a profissão se desenvolveu, passou a olhar para o social, criou formas de atuação, fazendo-se reconhecer em diversos espaços do mundo do trabalho. Nessas décadas, vivenciamos o avançar de uma profissão, espraiando-se em práticas diversas, possibilitando seu alcance a estratos da população até então desprovidos de acesso aos serviços da psicologia. Hoje, a psicologia está inserida nos mais variados temas que vão do trabalho com a mobilidade humana, à habitação, à educação, à saúde, à assistência, ao esporte, ao mundo digital, às emergências e desastres, e onde quer que o alcance o humano e o mundo do trabalho. A história da psicologia, ciência e profissão indica que ela continuará crescendo e em sintonia com os anseios e necessidades da sociedade brasileira, visto que o profissional de hoje encontra-se mais comprometido em construir uma psicologia que possibilite acesso a todos os brasileiros e brasileiras. As informações que dispomos no Sistema Conselho de Psicologia aponta para um grande desafio para a psicologia de ajudar no resgate de todos os cidadãos e cidadãs como sujeitos de direitos e merecedores de reconhecimento. Entendemos que é compromisso da psicologia brasileira auxiliar na construção das políticas públicas de qualidade, de trabalhar na direção de buscar acesso ao serviço de psicologia a todas as pessoas
consolidando assim uma perspectiva mais igualitária e democrática. A profissão precisa ter noção de que a sua expansão social, o seu lugar na sociedade e a demanda por psicólogos cumpre também um papel no processo de reconhecimento da humanidade que existe em cada um de nós. Assim, a profissão e, portanto, os psicólogos e psicólogas precisam reconhecer e tornar evidente o seu papel político em uma sociedade como a nossa, marcada por tantas desigualdades sociais, e não aceitar o crescimento da psicologia apenas como uma disciplina técnica e científica. Quero, por fim, lembrar aos colegas da psicologia aqui presentes que o exercício profissional se pauta em práticas comprometidas com a ciência psicológica, com as técnicas oficialmente reconhecidas e, sobretudo, se pautem pela postura ética, diante das demandas do mundo do trabalho, e que tenham por referência uma produção alicerçada no fazer consciente de uma profissão capaz de transformações. Obrigada por essa oportunidade. Diante da fala do sétimo plenário, vou convidar aqui os conselheiros para que possam tomar os seus lugares, mas já deixar aqui os conselheiros que estão convidados para esse próximo tema, que é o simpósio. A conselheira será mediadora, a conselheira Jaciane Terezinha Rodrigues Vieira, conselheira do CRP 14MS e coordenadora da Comissão de Psicologia Organizacional do Trabalho. A psicóloga Jaciane é psicóloga organizacional, especialista em administração de recursos humanos, com experiência de mais de 20 anos de consultoria e treinamento nas organizações de trabalho, realizando assim diversos programas de desenvolvimento, e foi desenvolvedora e instrutora de treinamento da Caixa Econômica Federal, diretora de operações do Grupo Multicoisas, franquias e diretoria de RH e desenvolvimento organizacional. Atualmente é doutoranda em psicologia pela Universidade de El Salvador, Buenos Aires, na Argentina. Como convidados para debater o tema, que ora será apresentado, psicóloga Célis Maria Mota Duarte, conselheira CRP 14MS e coordenadora da Comissão de Avaliação Psicológica. A conselheira Célis, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental, fundadora e diretora do ITCC, que é o Instituto de Terapia Cognitivo Comportamental em Mato Grosso do Sul, coordenadora do Centro Psicológico de Controle do Estresse, com a unidade Campo Grande. É professora e supervisora do curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental do ITCC, membro da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. É delegada estadual da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas na gestão de 2011, 2013 e 2015. É membro do Conselho Regional de Psicologia desde 2011, 2013 e 2014. Tem a experiência na área de psicologia com ênfase em psicoterapia na abordagem cognitivo-comportamental, atuando nos seguintes temas: estresse, saúde mental do trabalho, processos de mudança humana, avaliação e diagnóstico em clínica, formação e treinamento de terapeutas. Nosso outro convidado para debater esse tema, Fernando Faleiros de Oliveira, conselheiro do CRP, coordenador da Comissão de Orientação e Fiscalização, possui licenciatura em Formação de Psicólogo pela Universidade Católica Dom Bosco, pós-graduado em Formação Docente para Ensino Superior pela Universidade Anhanguera Unidep, mestre em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, atua com docência, pesquisa e prática em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas desde o ano de 2000, com experiência em empresas como a Unidep, Mercedes-Benz e Sicredi. Desde 2011, psicólogo Fernando atua na gestão de pessoas da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, Embrapa. Para suas considerações iniciais, nossa coordenadora Jaciane Terezinha. Boa noite a todos, colegas. A maioria já nos conhecemos, né, pessoalmente. Tem algumas pessoas que eu ainda não tive oportunidade, o prazer de conversar. E então hoje esse convite para esse simpósio
tomara que a gente consiga fazer uma troca bastante memorável, né? Bom, nós estamos falando aqui de avaliação psicológica e psicologia organizacional e do trabalho. Duas comissões do Conselho Regional de Psicologia que está com um grande desafio de colocar o tema em questão, tanto para discutir formação nossa nesses aspectos, para discutir nossas práticas e o que pesquisamos dentro disso, né? A avaliação psicológica, a Séries vai trazer para a gente. Nós temos visto que está sendo uma questão bastante que está inquietando muito a nossa categoria, ao mesmo tempo que é o nosso carro-chefe, né? E aí, então, a ideia é que a Séries mostre para a gente por que carro-chefe e como que a gente pode utilizar isso de uma maneira mais adequada, utilizando o que a Norma colocou aqui na fala dela, que com ética e buscando o nosso lugar, principalmente como estratégia na sociedade. Nós temos como slogan um compromisso social. A psicologia organizacional está precisando urgente trabalhar de que forma ela pode cada vez mais conseguir que sejam utilizados os resultados dela de uma forma estratégica nas organizações, tanto pública quanto privada, né? Os colegas que estão aqui, provavelmente todos têm oportunidade de estar atuando nessa área e também deve se inquietar com esse tema, né? Como é que o psicólogo pode e deve utilizar nossas ferramentas para que as nossas ideias, as nossas estratégias se tornem estratégia das empresas também. E isso o Fernando é que vai fazer a comparação para a gente e vai apresentar alguns conceitos, né, e resultados a partir da avaliação psicológica. A ideia é que a gente junte essas duas questões. Bom, a metodologia, vamos ouvir a Séries por uns 15, 20 minutos. O Fernando faz o contraponto de como aplicar isso no mercado e depois nós abrimos para o debate, que a mesa que eu mesmo quero provocar bastante, né, para que a gente consiga também tirar conteúdos aí de vocês de fato, tanto como informação quanto com questões que nós deveríamos buscar no conselho. Tudo bem? Fui claro na metodologia? Né? Tá? Então vamos ouvir, depois partimos para o debate um pouco direcionado. Tá bom? Séries, então, com a palavra. Eu agradeço, né, o convite tanto dos colegas que a gente convidou de estar fazendo essa proposta e também das sugestões, tanto a gestão anterior como a gestão da Norma agora, da minha permanência lá no conselho, porque na verdade eu tenho aprendido muito lá, né? Então eu falei assim, que a hora que eu comecei a aprender já estava modificando, e como havia essa possibilidade de continuar, lá eu fiquei. E aí eu tive assim, eu falo que é um privilégio de poder estar lá junto com o grupo, que muitas vezes, quando a gente está de fora, as pessoas falam assim, o que o conselho faz, o que acontece, o que não, e quando você está lá dentro, você vê a realidade do quanto que o pessoal trabalha realmente lá dentro do conselho. Trabalha, que a gente fala assim, dentro e fora, em relação a toda a categoria, tanto defendendo ou tanto buscando novas propostas, tentando fazer essa mediação entre a sociedade e a nossa categoria da psicologia. Bom, e foi muito difícil separar os conteúdos, porque a nossa proposta era que não fosse nada extenso, que fosse bem pontual, e toda essa parte da avaliação psicológica tem muita coisa, muito material, então é muito difícil a gente pensar assim, o que poderia ser importante, o que a gente vai focar, né? E aí, conversando, a gente se reuniu para estar vendo
em relação ao próprio conteúdo, e eu pensei em algumas questões que depois o Fernando vai dar continuidade. Pode passar. Bom, eu mudei até as ordens dos meus slides, porque eu fiz e depois mudei, daí eu pensei, será que seria melhor colocar isso? Bom, enfim. Eu pensei, ao invés de começar pelo conceito, eu pensei em trazer para vocês os problemas que são encontrados pela COF, né, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, e também pela Comissão de Avaliação, e até a Comissão de Orientação e Fiscalização, ela está mais próxima de estar recebendo algumas demandas, que depois vão para outros procedimentos dentro do Conselho. Bom, e o que tem sido visto, isso aqui não é só é do Conselho Federal também, de outros conselhos, e olhando esse material, a gente tem dados semelhantes. Tá? Então a gente vê que é uma coisa assim, que não é de um estado que pode estar ocorrendo. Tá? Então acho que é uma coisa para a gente pensar. Então alguns problemas encontrados, condições de conhecimento do aplicador, que seria exatamente o quanto que aquela pessoa que se propõe a fazer uma avaliação psicológica, independente da área que ela está, ela tem conhecimento suficiente daquilo que ela está se propondo a fazer. Então, tecnicamente, ocorre um despreparo. Falta de preparo para todas as etapas da avaliação. Por que, vamos dizer assim, diferente uma coisa da outra? Porque durante o processo, a avaliação ela é um processo. Então, essas etapas que tem que ocorrer, a gente percebe que muitas vezes ela não acontece. Por conta de a gente ver ou um laudo, ou um relatório lá dentro do conselho, ou algumas situações até realmente de processo, e de a gente acompanhar todo o procedimento desde o início, várias questões que os profissionais, a gente sabe que às vezes eles passam situações difíceis, mas que acaba não tendo jeito de a gente estar ali só para defender, né? Será que o conselho vai defender o profissional, dizendo, né? Nosso papel é justamente verificar se o profissional está trabalhando dentro do que o conselho propõe, do que a resolução propõe. Tá? A falta também da questão do planejamento para fazer uma avaliação. É muito sério. Esses 2 anos na gestão passada que eu participei junto, e nessa gestão, eu estou na comissão, presidente dessa comissão, então eu tenho recebido, a Patrícia tanto recebe questionamentos, perguntas, dúvidas, e às vezes as pessoas mandam diretamente por e-mail, ela me envia, ou as pessoas ligam também para mim, separado, o tipo de pergunta que vem dos profissionais, dá para a gente perceber que há uma falta de planejamento também, porque muitas vezes é perguntado, olha, eu vou fazer uma avaliação de cirurgia bariátrica, por exemplo, e aí o professor fala assim, o que eu aplico? Né? O que você poderia me indicar para eu fazer? Entendeu? E aí é uma coisa muito séria, porque não é uma coisa que eu assim, escuto, olha, o que eu aplico, né? O que eu vou passar uma lista de testes e tal. Então é muito complicado. A falta de leitura sobre o próprio teste, entendeu? É muito complicado. Não há busca quase no SATEPS, que é o local onde os profissionais poderiam ter acesso e vão verificar, porque, gente, material existe. Existe pesquisa, existe artigos escritos sobre cada tema que você pensar, existe conteúdos propostos tanto nos livros, como até coloquei um endereço ali num local onde é muito importante que seja buscado. E o profissional, quando ele procura o SATEPS, ele vai poder, lá vai estar a lista dos testes. Então, que além de estar essa lista de todos os testes, lá, se você olhar e buscar a informação em relação à validade do teste, a precisão daquele material que você vai usar, tem tudo lá. É necessário que se faça esse movimento. As condições de aplicação também, né? Em que contexto que como que é isso. Muitas vezes uma pessoa liga e fala assim, eu quero uma avaliação que seja rápida. Entendeu? E aí às vezes o profissional acaba se propondo a fazer isso, né? E acontece de xerox de material. Infelizmente, claro que se houver uma fiscalização, só se for de surpresa, né? E se for avisada, claro que o profissional não vai deixar a xerox lá. Mas a gente já teve situações concretas de poder estar com o profissional e pedir, olha, você poderia trazer a pasta e tal, e o profissional, na maior inocência, mostra pra gente, uma comissão de ética, e daí a xerox ali.
na nossa cara, né, do conselho. Eu não sabia. Eu falei, olha, esse material aqui tem já para ser comprado, você precisa utilizar, a gente orienta e tal. Mas não é algo que, acho que isso é básico, né? Essa questão da faculdade é falado sobre isso, então não é algo que a pessoa não conheça. Dificuldade de análise do que é utilizado. Então esse é um outro ponto muito sério. Então a pessoa faz uma série de, às vezes usa material, usa teste, usa dinâmica, e depois no relato, a gente vê isso através do relato, por exemplo, na questão escrita. Você não consegue detectar se ele fez análise do que ele usou. Entendeu? Então isso é uma coisa bem assim complicada, porque quando envolve outras questões e que uma outra pessoa que está envolvida naquilo questiona, entendeu? Aí o profissional tem dificuldade, porque ele parece que não consegue argumentar e colocar o que ele se propôs a fazer ali para que haja um convencimento do que foi feito. E relatórios sem elaboração de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho. Esse também é assim, desde um parecer ou um relatório mais simples, a dificuldade de seguir esse manual está lá também, né, no Conselho, nos endereços eletrônicos aí, para ter acesso e poder seguir. Bom, daí pensando em todas essas questões, parece assim que o que eu trouxe aqui são coisas assim que todo mundo já viu, já leu, mas assim, a proposta é que a gente pudesse pensar um pouquinho mais, talvez, como é curto os temas que a gente colocou aqui, que a gente pudesse pensar um pouquinho mais aprofundado em relação ao que realmente é avaliação psicológica e o que é uma testagem psicológica também. Foram duas coisas que a gente pensou. Como as pessoas falam, olha, eu vou fazer uma avaliação psicológica, o que eu aplico, que teste que eu uso, o que tem de teste hoje sobre esse tema, etc. Tal, a gente falou, vamos colocar uma definição para ficar bem mais claro, apesar de muitas pessoas já conhecerem. Então, olha só, da forma mais simples de todas as elaborações de conceito que tem, a avaliação psicológica é compreendida como? Eu coloquei ali, destaquei em cores assim, ó, amplo processo de investigação. Então, para começar, é um processo. Não tem como fazer alguns tipos de avaliações em uma sessão, certo? Então, já vamos partir dessa ideia. No qual se conhece o avaliado e sua demanda. Uma outra questão que eu acho complicada muitas vezes, eu já recebi uma demanda assim, olha, a gente tem 10 pessoas aqui que passou no concurso e precisa fazer avaliação psicológica. Normalmente, se eu estou nessa situação, eu já pergunto, mas sobre o que é? Passou no concurso, mas é para quê? Qual é o objetivo que vocês querem essa avaliação psicológica? Eu lembro uma situação do fórum da justiça que ele falou, olha, tem como fazer avaliação psicológica com pessoas que passaram, mas eles já fizeram lá na época. Eu falei, não, eu entendo que eles fizeram e passaram no concurso, mas eu gostaria de saber, para vocês agora, qual é o objetivo dessa avaliação? Porque eu preciso saber, vocês querem para colocar encargos específicos, vocês querem para verificar prevenção, saúde mental? Ela falou assim, não, eu nem sei, a gente quer que faça, porque está pedindo aqui que faça. Entendeu? E também assim, a gente já fez em outros anos e nunca foi perguntado como que é, para que é. Daí eu falei, olha, eu preciso saber, porque se vocês vão colocar pessoas em determinados cargos e tal, você tem que me mandar o cargo, quais são os tipos de atividades, o que essa função dessa pessoa vai exigir dela, até para que a gente possa verificar. Se for a propósito for outro tipo, até para poder escolher os instrumentos que serão utilizados. E nem a sociedade, muitas vezes, ela não sabe, a sociedade, muitas vezes, ela espera que o psicólogo saiba. Então, ela espera que o psicólogo possa esclarecer para ela, né? Então, avaliar a demanda que vem é a mesma coisa. Um outro profissional, um colega que manda, vem de diferentes formas você pode receber uma pessoa ou um pedido de avaliação psicológica. E o primeiro passo é a gente saber qual é o objetivo daquela avaliação. Senão você não tem a demanda. Você tem uma pessoa ali para você avaliar. Mas qual é a demanda? O que você vai investigar? Certo? Para quê? Para que você possa programar a tomada de decisão mais apropriada em relação ao que você vai estar fazendo. E depois, ainda em relação a uma decisão do que você avaliou.
Essa, por sua vez, constitui-se de métodos e técnicas para a investigação. E dentro dos métodos vão estar os testes psicológicos. E esse sim, de uso exclusivo do psicólogo, e utilizados adequadamente, vai poder oferecer informações importantes sobre a pessoa que está sendo avaliada. Bom, coloquei uma diferença aqui, bem objetiva, né, em relação a essa questão da avaliação e testagem. Tá? A avaliação é um processo que envolve você integrar todas as informações que podem ser de diferentes fontes. Então você pode utilizar testes, entrevista, observações, e cada contexto ou até método que o profissional se embasa para fazer pode ficar diferente as fontes, certo? Mas em geral a gente tem todas essas, analisar documentos, tipos de dinâmicas e outros que a pessoa possa ter acesso, tá? A testagem, ela vai estar dentro, ela pode estar dentro da avaliação psicológica, mas se a pessoa faz só uma testagem, ela não é uma avaliação, ela é como se fosse uma parte. E tem pessoas que estão fazendo só testagem, pega lá 5, 6 testes, faz e corrige pelo manual, põe lá, né, aquele resultado, esse deu isso, esse deu isso, esse deu isso, e a escrita da análise acaba não acontecendo. Então, que a gente fala assim, até a compreensão do caso para a pessoa que às vezes buscou, ou para a empresa, ou para seja o que for a demanda. Na testagem, ela pode ser considerada uma etapa. Então, vamos dizer assim que você faz o seu planejamento, ouve a demanda, faz o seu planejamento, eu vou utilizar isso, vou fazer isso. Vou fazer uma testagem desses pontos específicos e depois eu vou dar continuidade, dependendo até de hipóteses, ou se você achar que é necessário, de repente, você aplicar mais outros instrumentos, né? Que implica a utilização de testes psicológicos. Na testagem, sempre vai ter teste, certo? Daí você vai utilizar diferentes testes psicológicos, cuja principal fonte de informação na testagem são os próprios testes, certo? Bom, quais os passos iniciais para se fazer uma avaliação psicológica? Tá? Isso está lá também muito claro nos nossos materiais, tanto da cartilha de avaliação psicológica como em outras resoluções. Eu trouxe os pontos mais objetivos aqui. Então, levantamento dos objetivos da avaliação e particularidade do indivíduo ou grupo a ser avaliado. Esse levantamento